Uh. Yeah. Salve, Biosmáfia! Sejam muito bem-vindos a mais um Bioscast Brasil, o seu podcast sobre Buffalo Bills em português, chegando para mais um episódio pós-rodada agora da semana 10. Vitória do Buffalo Bills sobre o Indianapolis Colts, 30-20 fora de casa. E antes de começar o episódio, eu queria dar aqueles recadinhos iniciais que vocês já estão acostumados, que é para nos seguir nas nossas redes sociais, o @blog dos Bills, no Spotify, Billscast Brasil. Se puder avaliar o nosso programa, nós ficaremos muito gratos. No YouTube, se você está nos assistindo em vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar com os amigos para ficarem ligados de tudo que acontece com o Buffalo Bills. Para esse episódio aqui da vitória do Buffalo Bills contra o Indianapolis Colts, eu estou aqui com meu parceiro Bruno Medioni. Seja muito bem-vindo. Boa noite, bom dia, boa tarde aí para todos. Muito obrigado aí por estar podendo participar mais uma vez. E aí mais uma vitória para deixar a nossa semana mais feliz, mais tranquila. A gente aí vai conversar sobre essa vitória que pode ter sido mais preocupante do que talvez deveria para algumas pessoas, para outras nem tanto. Então acho que tem um jogo legal aí para a gente comentar do domingão. É isso, meu nome é Celi Filocrinho, eu serei o seu host nesse programa e sem mais delongas, eu gostaria de comentar logo que esse jogo, eu não digo que ele foi ruim, mas eu digo que ele foi esquisito, né, velho? Foi uma partida estranha, porque a gente viu os Bills com muita dificuldade em certo momento, né? E aí, quando pisca, o jogo tava 30-13 pros Bills. Impressionante como são as coisas, né? Mas a gente também tem que comentar aqui como é que o quarterback do Indianapolis Colts, Joe Flacco, jogou muito a nosso favor nessa partida, né, cara? Eu adorei a escalação do Joe Flacco para esse jogo. Eu tenho que ser sincero aqui, velho. O Anthony Richardson eu acho que traria mais trabalho do Também que o Flacco. Mas, como não foi o caso, o jogo começou logo com uma pick six, né? Um primeiro lançamento do Joe Flacco. Ele lança a bola nas mãos do Tyron Johnson, que retorna, faz o TD 7-0 logo de cara, né? Só que aí é basicamente isso que acontece, né? É basicamente isso que acontece. O primeiro tempo, em questão de pontuação dos Bills, pelo menos, basicamente acaba aí, né? Porque faz 7 pontos, em certo momento, o primeiro tempo termina 10. A gente tem um kick do Bears, né? A gente tem um field goal do Bears. A gente tem um field goal do Bears. E basicamente é isso aí. E o ataque dos Bills, cara, com muita dificuldade para andar nesse jogo, né? Muita dificuldade para andar nesse jogo. E aí a gente traz à tona essa partida do Josh Allen, que não foi a melhor das partidas, né? A gente vai dizer que a gente teve a experiência de Josh Allen completa, né? Passes ruins, interceptações, touchdown, passes maravilhosos. Então ele gabaritou ali o bingo dele, né? Tudo que ele podia fazer, ele fez nessa partida. Agora eu achei importante, velho, mesmo que com toda a dificuldade que Buffalo teve nesse jogo, né? E eu tô falando não só técnica, mas humana mesmo, porque o nosso corpo de wide receivers estava bem abalado para essa partida, né? Então, o Josh Allen tem essas 2 interceptações, que foram interceptações bobas, diferente das últimas interceptações dele, né? Que
foram coisas do acaso, né? Um Exato. escorregão, uma não segurada de bola, e essas não, essas foram passes bestas que ele errou, né? Nessa a gente pode colocar na conta dele, mas tão importante quanto reconhecer que o Josh Allen jogou mal em certo período do jogo é reconhecer também que na hora de carregar ele chamou a responsa e levou o time para a vitória, né, velho? O que é muito importante, o que mostra que é algo que a gente já sabia, né? Que ele não se abala por essas questões, né? Não, essa que nem você comentou, né? É a experiência completa de Josh Allen. Os últimos jogos nós não estávamos tendo essa experiência completa. Estávamos tendo uma experiência nova de Josh Allen. Um Josh Allen cuidando mais da bola, um Josh Allen que estava até mesmo se segurando, eu vi em alguns pontos, aparecia quando deveria ter aparecido, mas estava se segurando. Nesse jogo nós tivemos uma experiência como a gente está acostumado. Todo quarterback, todo jogador tem o seu jogo que vai um pouco mal. O Josh Allen, infelizmente, nesse jogo, foi um jogo ruim dele, cara. Não tem como... ruim, assim, a gente vai colocar... A primeira parte do jogo foi um jogo meio ruim para ele. Que nem se comentou, os outros 2 interceptações que ele teve nos outros jogos não foram culpas do Josh Allen. Não foi, a gente não estava passando pano para ele, realmente não foi, cara. Foi uma escorregada do Amari Cooper e foi uma não segurada do Coleman. Não tinha culpa do Josh Allen. Essas duas tinha totalmente. Eu não sei se realmente a galera comentou se ele estava confundindo as roupas aí da galerinha, porque os Colts estavam de azul. Mas, pô, tinha jogo que realmente, cara, tinha jogo. A primeira interceptação dele, a segunda, não vou me recordar agora, mas foi praticamente na mão do cara, não tinha muito quem ele estava escolhendo ali. Então parecia mesmo isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a experiência de Josh Allen, que é o cara super-herói. Que corrida maravilhosa para touchdown, sabe? Um cara que ele não se abala, que nem você comentou. O jogo pode estar ruim, o jogo pode estar com... Ele pode ter sido interceptado. Não vou usar a palavra aqui, porque é uma palavra de baixo calão, mas ele taca ali aquela palavra e tá nem aí, amigo. Bora pra cima e vamos lá. Cara, um jogo esquisito. É isso que você mencionou. É essa palavra, senão. Um jogo esquisito. Onde Joey Flacco jogou também de uma maneira esquisitaça. Cara, umas interceptações também estranhas. Foi um jogo estranho. Mas conseguimos vencer. Cara, o ataque, para mim, ainda continua com os mesmos problemas que a gente comentou nos jogos passados. Eles não estão conseguindo pontuar. Esses 10 pontos caiu sobre a interceptação que a gente teve da nossa defesa, que conseguiu pontuar. Porque se dependesse do ataque, a gente não ia conseguir nesse primeiro tempo. E isso está me preocupando. Só que aí, você vai conseguir me dizer, talvez melhor, mas os Colts, a defesa dos Colts, ela é tão boa assim para a gente não conseguir pontuar? Ou isso cai mais sobre a nossa falta com o corpo de wide receivers? Eu acho que é um pouco dos dois, né? Na conversa que eu tive com o Maninho no último podcast de preview, ele citou que a defesa tem sido o grande ponto aí, né? Que eles tinham certa desconfiança sobre a defesa dos Colts no início da temporada e ela vem surpreendendo aí. E eu acho que são esses dois pontos juntos, cara, porque querendo ou não, velho, a gente já tinha dificuldade, né, quando a gente brincava que o ataque dos Bills era um negócio lá do poder da amizade, né, e tal, que a força da amizade que ia ganhar. E aí imagina quando a força da amizade já tá desfalcada, né, velho, o negócio fica mais complicado ainda, né. Então, as opções ficam muito limitadas, né, a verdade é essa, porque já não tinha Coleman, aí sobra pro Shaqir, pro Kincaid, McHollins. E aí McHollins. E aí o Kincaid também se machuca em certo momento, né? E aí, cara, a gente vê uma partidaça do McHollins, diga-se de passagem, né, velho? Que, pô, a gente sempre tece críticas a ele aqui a respeito
do que ele vem fazendo, mas pô, a gente tem que elogiar aqui a boa partida que o McRone fez, que ele apareceu na hora H, né? Quando precisou, ele que estava lá recebendo os passes. O Dalton Kincaid, não. O Dawson Knox? Não, o Dawson Knox. O Dawson O Knox Knox apareceu também. Ele teve apareceu. 2 recepções, 40 jardas. Só que boas recepções, não foram recepções tipo para Farmasters, né? Que não deram em nada. São recepções importantes. Agora, algo que eu queria comentar aqui também beleza, o Josh Allen não fez a melhor das partidas, né? Ele jogou 2 interceptações, fez um TD corrido, né? Mais uma bela corrida dele ali, que dessa vez não Não roubaram? foi exatamente isso, não foi anulada pela arbitragem, mas é curioso como o ataque foi meio eu não vou dizer unidimensional, porque o James Cook teve 19 carregadas, mas ficou muito focado no James Cook, né, velho? O Ray Ficou. Davis está jogando muito bem e ele teve 3 carregadas, 6 jardas e média de 2 jardas por carregada, né? É uma falta de. Eu ia falar uma falta de. Criatividade? Não sei, cara. Você explica direito o motivo disso. Mas ele que vinha sendo uma boa arma, né? E ele, como um jogador forte fisicamente, acho que poderia ter sido mais utilizado contra a DL dos Colts, que estava muito bem fisicamente, muito forte, impondo o seu jogo, né? Então, senti falta do Ray Davis nessa partida, né? Mas outro ponto curioso também é que a gente viu pela primeira vez no ano, né? O Kurt Samuel aparecendo e fazendo alguma coisa, né? Finalmente Verdade. botaram ele para jogo. A própria necessidade fez isso, né? Porque quando ele estava bem, não botava ele para jogo, né? Foi só o pessoal começar a se machucar aí que colocaram ele em campo, né? 4 recepções, 35 jardas pro Kurt Samuel, então é bom que vá pegando o ritmo, né? Porque agora que tá na reta final de temporada, o ideal é todo mundo chegar no melhor entrosamento possível, né? E tem os outros caras que chegaram, né, para compor o ataque nesse jogo, mas que vieram do Practice Squad, mas que pouco influenciaram na partida, né? O Virgil ou alguma coisa, esqueci o nome dele, mas tanto faz. Esses caras eles foram pouco utilizados, né, no jogo, mas foi um jogo esquisito, mas que é aquela história, né? O importante é saber ganhar, né? E esse time soube ganhar essa partida, né? Soube. Só que assim, que nem você comentou. Eu, de verdade, antes de iniciar o jogo, tanto é que eu sou uma pessoa que vai poder dizer isso, porque eu me ferrei muito com isso. Quando ia começar o jogo, eu falei, beleza, o nosso corpo de wide receiver está fragilizado, a gente já estava usando muita corrida. Eu falei, beleza, eles vão abusar disso de novo, só que eles vão trabalhar com o James Cook e com o Ray Davis. Porque o Ray Davis está fazendo um ótimo jogo, cara. E eu acho que ele ia fazer, se tivessem dado mais snaps para ele, ele teria feito uma boa campanha, cara. E aí eu fui lá e coloquei ele no Fantasy. E eu me lasquei. Porque bonitão aqui achou que ele ia ter várias corridas que nem ele teve nas outras. Não teve, cara. Então eu não entendi por que de não utilizar o Ray Davis. A gente já estava já com falta no wide receivers, né? Então, beleza, então vamos utilizar mais o jogo corrido. Vamos dividir isso. Vamos dividir entre o James Cook e o Ray Davis. Vamos trabalhar isso. Eu sei que a galera tá querendo passar, parece, ao meu ver, estão querendo passar mais a bola para o James Cook do que, às vezes, uma corrida, um passe curto sempre para lateral, um passe curto no meio. Então, usa mais o Ray Davis para as corridas, que nem você falou, ele é um cara mais forte, é um cara mais troncudo, ele consegue quebrar mais tackles. E ele poderia ter sido uma ótima
arma, cara, para esse jogo. E eu realmente não entendi. Assim como eu também não entendi outras coisas. Eu não entendi por que que agora eu só não vou me lembrar se é no primeiro ou no segundo quarto, onde a gente estava na linha de field goal, a gente estava na linha, a gente conseguiria chutar, o Bass conseguiria fazer ele tranquilo, principalmente agora porque a gente está com uma confiança um pouco maior no Bass depois do que ele fez pra gente com o Miami Dolphins. Mas aí numa quarta para 3, eles decidem fazer um passe que não dá certo. Na verdade, eu vou pedir perdão, mas acho que nem era uma quarta para 3, era uma quarta para 5. Cara, era distante, não tinha porquê. Era só chutar, a gente aumentava mais 3 pontos. E eu não consigo entender, porque em momentos que eu acho que a gente poderia arriscar, a gente não arrisca, e quando a gente não deveria arriscar, a gente arrisca. Isso eu não consigo entender essa cabeça do Sean McDermott quando ele traz essas chamadas. E isso para mim me fez. Foi uma das coisas que mais me pegou no jogo. Eu falei, cara, por que a gente tá fazendo isso? Vamos ganhar mais ponto. Mas não, a gente vai lá e devolve a bola pros Colts. A nossa sorte, e é isso que talvez as pessoas vão me crucificar, mas a nossa sorte nesse jogo é de que o Joe Flacco realmente estava jogando pra gente. Porque se é um outro time, a gente não pode cometer isso, cara. A gente tem que pontuar, a gente tem que fazer. Eu gosto de, tipo, uma quarta para segunda, uma quarta para uma quarta para duas, uma quarta para uma, beleza, vamos lá, vamos arriscar. Mas, cara, vamos pontuar, não tinha por que fazer isso, sabe? Eu tenho um pouco desse receio com essas chamadas, que eu acho que a gente não pode se tomar o gosto de fazer isso nos próximos jogos. Sabe, é uma coisa que eu não compreendo. E assim, pro próximo jogo, cara, eu fico um pouco preocupado com esse ataque. Não porque eu não confio no Josh Allen, confio muito no Josh Allen, quem que não confiaria no cara? Mas é nessas chamadas. Essas coisas me preocupam, cara. Essas coisas me preocupam. A gente dá muito a sorte, sabe? E a gente não pode ficar dando a sorte assim para os próximos jogos que vão vir, não. E algo curioso, né? Porque era algo que eu vinha elogiando do McDermott, né? Que ele tá tendo mais coragem e tal, mas eu acho que falta time, tá ligado? E não é acostumado a tomar essas decisões, né? Então, pô, uma quarta descida ali pra. Bem que era Era para para poucas. poucas jardas, É, mas o time era outro, né, velho? O, foi justamente depois de uma jogada que o Allen perdeu, o Kincaid. peraí, Celhão. Hum, A sua deu uma oscilada aí, beleza, perdi você. voltou. Beleza. Foi justamente depois que o Allen perdeu o Kincaid numa bola que o Kincaid ia sair só. Então aí o McDermott tenta essa quarta descida aí. Numa jogada questionável também, eu acho que falta time do McDermott para essas questões, né? Ele assim, não fazia, pelo menos, é o estilo dele, né? Eu acho que esse é um problema aí que pode vir a prejudicar e a ajudar os Bills, né? Porque se ele souber usar isso no momento certo, é bom. Mas se for, Exato. por exemplo, como foi nesse jogo, né, pode complicar. Ainda bem que o Colts, eu não sei para ti, mas pelo menos em momento algum, talvez em um momento ou outro eu imaginei e comecei a ficar preocupado, mas verdadeiramente em momento algum eu fiquei preocupado que o Colts pudesse aprontar contra a gente. Talvez no momento que eles abriram, eu não lembro se foi 10-0 que eles abriram em sequência, ou 13-0, alguma coisa Foi assim. 13. Foi Foi 13. 13-0, né? Foi uma run ali que, sem resposta dos Bills, então. Na verdade foi 13-7, né? Porque a gente começa 13. pontuando, né? Uhum. Ficou isso 13-7. Mas é isso que você Aí, falou. Nenhum momento também. Passou isso pela mas cabeça. aí, cara, em nenhum momento eu fiquei
preocupado, até porque, cara, indo pro outro lado da bola, a defesa fez um bom jogo, né? Apesar disso, a defesa se destacou e a defesa fez algo que é algo que a gente sempre pede, né? Mesmo que jogue bem, muitas vezes a nossa defesa faz o feijão com arroz, né? Falta um tempero diferenciado, né? Nessa partida aqui, né? Os caras conseguiram fazer boas big plays, né? Teve interceptação do Tyron Johnson, que foi retornado para touchdown. Teve interceptação do Austin Johnson, se não me engano, na segunda dele na temporada. Sim. Uma Teve contra o interceptação Seahawks, do Taylor Rapp. Isso, uma contra o Seahawks. É a segunda interceptação dele em 3 jogos, então. Sim. Né? O que para uma linha defensiva é bem raro, Sim. eu diria. Teve interceptação no Taylor Rapp também, então foi uma boa partida da defesa, né? Em grande parte do tempo. E aqui, cara, eu também encontro outro ponto que a gente também, claro que nem tudo é sorte ou não, mas pô, do outro lado a gente teve a sorte da comissão técnica não saber como utilizar o jogo dos coaches, porque é o seguinte, contra o Miami Dolphins semana passada, Miami correu bastante com a bola, né? A gente sabe e a gente viu as dificuldades que eles impuseram na gente correndo com a bola. Então, Sim. correr com a bola é um problema sabido por todas as equipes da NFL contra os Bills. Com certeza. Pelo menos acredita-se que eles saibam, né? Deveriam. Deveriam, né? Deveriam. E aí, cara, a gente vê que o Indianapolis Colts simplesmente abandona a corrida no segundo tempo, basicamente. O Jonathan Taylor teve menos de 10 jardas no segundo tempo, ele terminou com 114 jardas no total, 21 carregadas. Para um jogo contra uma defesa que não é tão boa contra o jogo corrido, o running back principal, que pô, tem uma qualidade assim, tá ligado? Ele tem aquele toque diferenciado, ele tem 21 carregadas, pô, é bem competência também dos outros, né? O James Cook teve 19 carregadas, tá ligado? Em comparação. Não tem sentido. Não tem sentido. Então, pô, a gente também tem que aqui bater palmas para a incapacidade da comissão técnica dos coaches de explorar as nossas deficiências, né? O que facilitou a nossa vida, querendo ou não, né? Porque aí, Muito. não impondo o jogo corrido, a nossa defesa é muito melhor, né? Cobrindo os wide receivers com a zona, no meio tem certa dificuldade, mas é bem mais tranquilo para nossa defesa sobreviver assim, né? E a gente tem 2 belos exemplos, né? Em sequência, o Miami Dolphins, que jogou apertando no jogo corrido numa semana, e aí a nossa defesa sofreu um pouco. E na semana seguinte, o Colts, que não aposta no jogo corrido, e nesse ponto a nossa defesa se dá Brilha. bem, Com brilha. certeza. Agora, tem um ponto negativo aqui, mesmo que a defesa tenha feito um bom jogo e tal, o meu ponto negativo aqui é que para uma das corridas do Jonathan Taylor, né, ele saiu, ele conseguiu escapar ali, correu muitas jardas, e pô, o Damar Hamlin ficou largado ali as traças, né, coitado. Foi. Ficou completamente perdido na jogada, o que é preocupante para o futuro, pelo menos para mim, porque a gente vai falar daqui a pouco, mas pô, o próximo jogo dos Bills é contra o Kansas City Chiefs, que tem o Xavier Worth, que é um corredor nato, cara. Um matchup do Damar Hamlin contra o Worth, cara, é terrível pra gente, tá ligado? Então, essa falta de velocidade do Damar Hamlin expôs ele, né? Tanto que o Taylor Rapp teve que vir lá do fim do mundo para taclear o Taylor e salvar a jogada, né? Então, sim.
um dos poucos pontos negativos que eu tenho para defesa nessa partida é esse, tá ligado? Sim, e o Damar ainda, que pra mim, tipo, ele tem melhorado muito na questão de ele tá chegando muito mais rápido na galera. Tipo, ele tá tacleando a galera muito mais rápido. Mas nessa jogada, eu não sei, cara, o que aconteceu. Ele se perdeu total. Essa corrida, e é por isso que o que você mencionou faz muito mais sentido. Essa corrida, se eu não me engano, foi no primeiro tempo. Não sei agora se foi no primeiro quarto ou no segundo. Mas ela entrou e eu falei, mano, é touchdown. Se não fosse o rap, tinha ido pro saco. Aí eu falei, beleza, os Colts acabaram de encontrar o pote de ouro. Vão fazer isso o jogo inteiro. E aí eles não fazem. E eu fiquei sem entender isso. Eu falei, por que, que eles não estão fazendo isso? Por que, que eles não estão correndo? Cara, que nem você mencionou, todo mundo já é sabido que a gente sofre com a corrida. O Ravens mostrou exatamente isso. Destruíram a nossa defesa. Os Dolphins fizeram isso no jogo anterior. Por que, que os Colts não repetiram? Agora, a gente não pode dar a sorte de que achar que, por exemplo, um Kansas City no próximo jogo não vai fazer isso. Que nem você mencionou, você acha mesmo que o Worth não vai meter o pé e vai passar o Damar Hamlin para trás? Ou então, eles têm tudo bem que o Carson Steele não está jogando muito bem, né? E tem o Pacheco tá machucado, e eles estão com o Hunter, né? Acho que é Hunter o nome do running É back, o Karen Hunt. Kalen Hunt. Cara, o Kalen Hunt consegue fazer um jogo bacana. Dá pra gente sofrer nessa corrida, cara. Principalmente no meio, ele é um cara muito forte, quebra tackles, e isso pode ser preocupante. Isso pode ser preocupante. Então, a gente não pode se dar a sorte de que todo time vai fazer isso. Não, bater a cabeça e não conseguir ver que a maneira de talvez conseguir ganhar o jogo ou parear o jogo era esse. Mas, cara, tirando isso, tirando esses pontos aí que a gente mencionou, foi um bom jogo da nossa defesa. Foi um bom jogo da nossa defesa. E eu consigo ver essa defesa, por exemplo, sobrevivendo no próximo jogo. Eu consigo ver isso, sabe? A gente só realmente tem um problema muito grande com as corridas, mas eu consigo. A nossa secundária, cara, tipo, os nossos corners são muito bons, cara. São muito bons mesmo, cara. Que trabalho bacana que tá sendo feito. A minha preocupação com os próximos jogos é com o ataque, porque, mais uma vez, eu não tenho tanto o que falar da nossa defesa nesse jogo, cara. Tirando isso que a gente mencionou aqui agora, não tem. O Damar Hamlin, para mim, também, voltamos a falar, tirando esse caso, mas o Damar Hamlin fez um bom jogo, tá conseguindo chegar muito mais rápido para mim na questão de taclear. O Taylor Rapp tá fazendo um jogo também magnífico, também tá jogando bem pra caramba. A gente só precisa melhorar o nosso miolo e a gente precisa melhorar. Cara, a gente precisa de, de um defensive tackle, a gente precisa de alguém ali para parar essas corridas, saca? É só isso para mim, ao meu ver. Então, uma coisa que a gente iniciou a temporada falando que a nossa preocupação seria a defesa, agora nesse ponto atual não está sendo tanto não. Nesse ponto atual, a defesa está acordando. Lembra que a gente também mencionava que eles demoravam um tempo para acordar. Cara, já agora no primeiro quarto desse jogo já mostraram que não é assim, não. Então, a gente agora só tem uma preocupação um pouco com o ataque acordar, mas também, obviamente, com a saúde dos nossos jogadores. Mas da defesa, mais um jogo que tá de parabéns. E a defesa tem bem praticamente todas as unidades, né? Dá pra contar nos dedos quem não tá vindo bem aí, né? Os nossos linebackers estão jogando bem. Eu tenho gostado muito do Dorian Williams, cara, que ele era uma preocupação para mim, mas ele tá jogando muito bem aí. Tá suprindo muito bem as ausências. Os corners, a gente já falou milhares de vezes do Benford e do Douglas, de como eles são efetivos, né? O Benford jogando no mais alto nível aí nessa temporada. Muito. E agora, como tu falou sobre reforçar esse miolo, né? A gente trouxe o Quinton Jefferson e o Jordan Phillips, dois defensive tackles, né, que já jogaram em Buffalo. Jordan Phillips até temporada passada estava em Buffalo. Isso é um indicativo de que eles sabem do problema, né? Mas também é um indicativo de que, beleza,
vamos tentar resolver aqui, mas é aquela questão, né? Falta uma. Tu tá numa prova aí, né? Precisa de Uhum. uma caneta, né? Vai gastar para comprar uma caneta top para fazer uma prova ou vai gastar uma para comprar uma caneta baratinha, tá ligado? De Sim, última hora. sim, Ou vai gastar barbaridades, né? Então trouxe dois jogadores que já conheciam e tal, principalmente o Jordan Phillips, e isso também, cara, a necessidade de ter contratado esses dois jogadores mostra a ineficiência dos nossos titulares aí na função, né? O Ed Oliver, que eu tanto elogia ano passado, cara, ele tá completamente deslocado nessa defesa, cara. Ele não tá sendo nem sombra do que ele jogou no último ano. O Duncan Jones nem se fala. E aí, pô, a gente vem e quem são os destaques? Quem eram os destaques dessa linha? Estavam sendo os reservas, né? O Austin Johnson tá sendo destaque. O Dennis Muth, que em tese veio para ser reserva e ele entrar na rotação, estava sendo o destaque também, até se machucar. Aí vem para essa partida, apesar do Jordan Phillips e do Quinton Jefferson não fazerem os melhores jogos, eles também jogaram bem. O Quinton Jefferson, inclusive, saiu com um sec ali. Foi um tackle para perda de jardas. sim. E aí teve sec pro Rousseau, teve sec pro Epenisa, teve sec pro Tyron Johnson, teve sec pro Quinton Jefferson, o que só mostra como a nossa defesa jogou muito bem. O Epeneza teve um sec, mas ele deixou uma hora um jogador dos Colts escapar ali. Eu não vou lembrar agora o momento que foi, mas eu Sim. lembro perfeitamente dele deixar o cara de perder o teco Passar. ali. O Von Miller também apareceu, ele conseguiu pressionar o Flaco na primeira interceptação, ele pressiona ali o Flaco e o Flaco lança a interceptação nas mãos do Teron Johnson. Então, a gente pode contar nos dedos, né? Nominalmente quem vem mal na defesa, né? Porque como unidade, eu acho que ela tá fazendo o seu papel até aqui, né? Provavelmente, desde a semana 5, que foi contra o Houston Texans, eu acho que esse é o principal desafio agora, né? Contra o Kansas City Chiefs. Vai ser o principal desafio aí da nossa defesa. E aí a gente vai ter uma real noção. Se tudo que a gente está aqui falando é um fato, eu não vou considerar que, eu não vou cravar, né? Pode ser que a gente tenha um dia mágico e tenha um dia ruim contra o jogo contra os Chiefs, né? Então, não vou dizer que é de fato, mas a gente vai conseguir ter uma noção de, pô, se essa defesa tá, sei lá, pronta pros playoffs, talvez, até porque a gente vai ter uma sequência boa para verificar se a nossa defesa, se o nosso ataque Um bom vão test drive. estar bem, vão estar bem para isso, porque a gente vai enfrentar eles, vai enfrentar os Lions futuramente, então tem bons testes aí, né, para se fazer nessa defesa, mas São Francisco. São Francisco depois da São bye, então Francisco. Com o Christian McCaffrey. Quer testar a cara, corrida? É com ele. quer, quer ver se tá funcionando? Quer ver se melhorou, cara? Tá aí o Esse teu melhorou? desafio, né? Tá aí seu desafio. E, velho, uma boa atuação da defesa, né? Claro, o Indianapolis Colts ajudou a gente, mas o que não tira o mérito dos bons jogadores e da boa unidade que a gente teve nessa partida, né? Tirando esses pontos que a gente, esses asteriscos que a gente coloca, mas que a gente vem recorrentemente falando deles aqui. O que, no fim das contas, cara, eu não vou dizer que é uma coisa boa, mas a gente falar geralmente dos mesmos pontos negativos sempre é um sinal de que tá linear o trabalho da defesa, né? A Sim, questão é corrigir isso que a gente repetidamente fala, né? Mas eu acho que, de modo geral, a nossa unidade defensiva se comportou muito bem nesse jogo também. concordo, concordo. Isso que você mencionou é muito bom, porque se a gente está realmente mencionando as mesmas coisas, é porque não tem coisas novas ou coisas muito difíceis para a gente talvez estudar. É só tratar mais um pouco daquilo. Então, trata da corrida,
sabe? Trata disso. E é isso que me preocupa um pouco no ataque, porque o ataque está surgindo algumas coisas, eu acho que a gente está surgindo alguns pontos novos que a gente está mencionando. Tudo bem que cai sobre a lesão de muitos dos nossos jogadores, mas se a nossa defesa estivesse jogando do jeito que ela está jogando e nosso ataque estivesse jogando como nos primeiros jogos, eu diria que esse jogo ia estar muito mais tranquilo para o meu coração. Mas ele não tá para isso, por esse ponto. Por esse ponto. E pelo fato que você mencionou uma coisa, e depois eu esqueci de falar, mas o que você falou foi perfeito, cara. O Sean McDermott, ele antes tinha medo de chamar algumas coisas, agora ele chama, só que tá faltando time. Time, cara, é perfeito. É essa palavra. Tá faltando isso para ele. Que nem contra os Ravens, quando a gente faz uma trick play, no momento não fazia sentido nenhum. É só ele encontrar o time de escolher e de fazer essas chamadas. Se a gente lapidar isso, se a gente conseguir lapidar, tirar esses pontos, a gente não sabe, a gente vai conversar ainda um pouco talvez sobre isso, né? Mas a gente não sabe como que a gente vai estar em questão do ataque, de questão de quais jogadores que vão jogar contra Kansas. Mas se a gente conseguir lapidar isso e jogar mais tranquilo, jogar mais safe, né? A gente ficou, eu acho que a gente tem tudo para ser mais um bom jogo entre Buffalo Bills e Kansas City. Velho, é isso. Falta só aquele retoque final, né? Tá faltando. Só isso, mas tirando isso, cara, eu entendo a tua preocupação sobre o ataque também, mas eu tendo muito a, a colocar mesmo na conta hoje, né? Hoje, na conta mesmo dessa nossa deficiência médica que a gente está tendo, né? Nas últimas semanas eu vinha batendo bastante em como o ataque estava sendo chamado, né? Que eu estava achando o ataque muito previsível e tal. Hoje eu tô passando um pouco pano para isso, mas por causa disso. Só que aí, cara, já passando para outro ponto aqui, já estava difícil e agora pode ficar mais ainda, né? Porque a gente teve 3 notícias aí chegando que o John Coleman já está fora da partida contra o Kansas City Chiefs. Ele não joga. A lesão dele provavelmente foi mais séria do que poderia se imaginar. Querendo ou não, o Jordan Poyer chegou muito forte contra ele, né? Desnecessariamente forte. Muito. Mas complicada a situação do Coleman para o futuro, pelo menos para o futuro imediato. O Amari Cooper também tá questionável aí, não se sabe muito sobre ele e tal. Assim, eu acho que ali contra o Seahawks, ficou fora contra Miami, ficou fora agora e, cara, agora contra os Colts, ainda não se sabe se ele volta. E o Dalton Kincaid, que se machucou também, e ainda não se sabe muito, só sabe que é uma lesão no joelho e ele está sendo observado para ver como vai vir essa semana. Então, começa a ter uma quantidade grande de jogadores e jogadores importantes, né? Porque não é qualquer um que tá se machucando, não, né? São jogadores importantes. E eu não sei se para ti parece assim também, mas claro, eu adoraria ganhar de Kansas City e buscar essa seed 1. Porém, diante de toda essa nossa dificuldade aí que a gente está passando, a gente está gravando aqui, a gente ainda não sabe do futuro desses caras, a gente não sabe se esses caras vão ser ativados ou não, a gente pode estar gravando aqui, você pode estar nos ouvindo e eles estão ativados para o jogo, tirando o Coleman. Sim. Mas hoje a gente não sabe ainda se esse vai ser o caso, né? Mas eu adoraria vencer de Kansas City, pegar essa seed 1, né, para conseguir um descanso, né, que é muito importante aí nos playoffs. Mas, cara, se for para
jogar todo remendado, piorar a situação dos nossos jogadores, tá ligado? Eu prefiro até que seja um jogo menos disputado, um quesito, pô, não vamos mandar nossa galera toda, tá ligado? Vamos, eu não digo poupar, mas vamos tirar um pouco o pé do acelerador, senão, cara, no futuro a gente não vai mais nem ter jogador. Então, do jeito que tá indo, tá ligado? Eu entendo e eu vou falar que eu admiro essa sua maturidade, cara. Porque assim, eu consigo entender que realmente esse é o pensamento que a gente tem que ter. Hoje, do jeito que o Buffalo Bills está, e também como os outros jogadores, né, da nossa chave ali, né, me sumiu a palavra da cabeça, mas como os Jets, como o Miami Dolphins e como os Patriots estão, a possibilidade da gente ganhar a divisão, apareceu a palavra de novo, a possibilidade da gente ganhar a divisão tá grande. Então talvez a gente realmente não precisa ficar se matando, ou que nem você falou, colocar jogadores remendados. Por exemplo, a gente não sabe como que tá o Kincaid, pode ser que o Kincaid esteja razoável, esteja bem ou não tanto. Vamos arriscar jogar o Kincaid para jogo e talvez se machucar, ou então a gente vai segurar. E eu entendo que o certo seria a gente fazer isso, porque talvez a gente consiga chegar lá nas playoffs, e é bom a gente estar com todo mundo saudável, porque é lá que importa. Só que ao mesmo tempo, eu tenho uma imaturidade dentro de mim que é contra o Kansas City. Que a partir do momento que é um jogo contra eles, eu assumo isso. Eu tenho um negócio no meu coração que eu falo, cara, a gente precisa ir com tudo, eu quero muito ganhar esse jogo. Principalmente como o Kansas City tem ganhado os últimos jogos, eu falo, a gente precisa ser os caras que precisam tirar essa invencibilidade deles. Porque, tipo, os Broncos poderiam ter feito isso agora. Era muito possível, mas foi uma sorte do acaso, como muitos outros jogos têm sido muita sorte do acaso para eles. Eu queria isso, mas é uma imaturidade minha e eu assumo isso, tá? Talvez a gente teria que jogar mais dessa forma que você falou. Vamos jogar com a mesma galera que a gente jogou o jogo contra os Colts e deixar os nossos jogadores descansar. Vamos. Pode ser que a gente tome uma lavada, pode ser que sim, pode ser que não também, pode ser que seja um jogo páreo a páreo. E talvez a gente acorde e faça mais isso de jogar mais com o James Cook e com o Ray Davis, vamos fazer mais essa dupla de corrida. Tudo bem que a defesa do Kansas City tem jogado muito bem, o ataque não tanto, mas também a defesa deles tem jogado muito bem, então talvez isso seja ruim, mas vamos fazer isso. Então eu entendo, eu acho que você está certo, a gente tem que fazer isso. Mas o meu lado imaturo fala para fazer o inverso. E tirar até o Coleman do hospital, o Mari Cooper, jogar com a mão só e botar todo mundo. É que tá muito incógnita isso pra gente, né? De, tipo, beleza, o Coleman já tá fora. Caraca, eu de verdade achei que a lesão do Coleman não tinha sido tão grave assim. A da Mari Cooper, então, nem se fala, cara. Eu nem vi o Mari Cooper se lesionar. Eu vi a escorregada, que obviamente que foi que deu a interceptação, mas não vi ele sair machucado, não vi isso. Então, tipo, pra mim, eu achei que tinha sido algo básico. Mas não é, o cara já tá fora há tanto tempo. E isso me preocupa, cara. Porque, como a gente já tinha comentado fora aí das gravações, essa galera mente muito pra gente. Fala que é o dia a dia, mas eles já sabem como que tá a pessoa, sabe? O São Francisco fez isso com o Christian McCaffrey e eu me fudi no Fantasy. Que ficava, não, tô tranquilo, tô tranquilo. No dia eu falo assim, então, gente, é uma lesão bem ruim, ele vai ficar uns 10, 11 jogos fora. Caraca! Então, isso, essa incógnita. E assim, com o decorrer dos dias, obviamente, que nem você falou, quem já tá ouvindo a gente às vezes já tá sabendo. Mas pra gente que tá gravando agora, tá uma incógnita, cara, de quem que vai estar realmente possível aí pra gente jogar. E essa incógnita que causa talvez um pouquinho mais de preocupação. E dois pontos aqui que eu queria comentar é que, bom, em relação a isso, né, sobre não saber o que se passa realmente com os jogadores, de fato, a gente comentou antes, aí eu comentei pra ti, né, que eu tinha visto um cara postar e tal, uma foto ampliada do Coleman, não, do O Mari Cooper na Cooper. entrevista,
a mão dele tá lá enfaixada, e o cara falou, tem um gesso aí embaixo dessa mão enfaixada. E aí eu, ih, rapaz, isso aí não é bacana, velho. Se realmente tem um gesso na mão do cara, velho, não é um bom sinal, né? Também não sei, né? Vai que é um gesso por preocupação, vai que é uma novidade na medicina aí que a gente não tá ligado, né? Então, Pode ser. a gente não tá ligado, né? Mas vai que é um tratamento novo aí, né? E outro ponto é que eu acho que esse jogo contra o Kansas City Chiefs, cara, acabou criando para Buffalo uma pressão completamente desnecessária, né? Porque essa história dos Chiefs estarem invictos criou uma ideia de que Buffalo é o salvador da pátria, né? Para quem não gosta dos Chiefs, porque vendo o calendário deles, muita gente acredita que eles não vão mais perder, né? Diante Sim, dos próximos adversários. Aí ele vem Buffalo vindo bem com uma campanha bacana, né? Acredito que em Buffalo seja esse grande Salvador, e aí vai criar uma pressão completamente desnecessária que em tese não existiria, né? Por isso que concordo. a vitória dos Broncos seria importantíssima para a gente, né? Para tirar Concordo. um pouco dessa pressão desnecessária, mas não que eu acho que isso abale os jogadores por dentro. Eu acho que não, mas pode dar uma mexidinha, tipo, pô, bora, tá ligado? Tirar essa invencibilidade deles aí. Ninguém fica invicto há não sei tantos anos aí na temporada com 17 jogos, ninguém nunca ficou invicto, né? Então, bora tentar fazer isso aí, né? Então, eles podem dar um gás a mais também. Sim, Aí, sei lá, essa partida do Kansas City Chiefs aí, eu acho que vai ser um jogão, mas tem com todas essas complicações, cara, eu acho que ela vem ficando cada vez mais difícil do que eu achei que seria, né? Antes da temporada começar. É impressionante isso. concordo plenamente. E outra notícia é que o Milano tá finalmente voltando, né? Ele foi colocado na janela de 21 dias aí de treinamento, o que isso significa que ele tem agora 21 dias, né? Como já diz o nome, para voltar ao time. O que Certo. acontece é que se ele não voltar, ele não pode mais retornar. Ele tem que ficar no injury reserve de vez, né? Então, ele tem esse período aí. Acredita-se que ele pode voltar depois da bye week contra o 49ers. E aí eu te pergunto, cara, nessa altura do campeonato, com o Milano estando parado há mais de um ano, né? Será que ele ainda vai ser um grande diferenciador nessa defesa? Ou a gente pode esperar um Milano especial só para o futuro? Uma ótima pergunta, hein? Uma ótima pergunta, porque a gente tá falando de uma pessoa que tá parada há muito tempo. E. Só que assim, se ele retornar, né, depois da semana de bye week, vai ser contra São Francisco. E eu acredito que o Christian McCaffrey talvez volte um jogo anterior ou nesse próprio jogo. E aí, assim, o Milano, ele é uma peça muito importante para parar o jogo corrido. A gente já comentou isso já até mesmo antes dos jogos, quando a gente falou nos primeiros episódios aqui, que o Matt Milano ele é muito importante para parar o jogo corrido. Então talvez ele vai ser essa peça que vai conseguir nos ajudar nesse problema que a gente está tendo. Eu não sei se a gente vai botar muita fé nele, mas assim, o Matt Milano, como a gente também já fez também no outro episódio, a gente já falou sobre quais são os jogadores que a gente colocava lá, né, da elite ou não. O Milano, ele é um jogador de elite, cara. E esses jogadores de elite, eles tendem a aparecer. Obviamente que algumas lesões às vezes tiram isso deles, mas eles tendem a aparecer. E eu não sei se eu estou sendo muito otimista, mas eu acho que a volta do Matt Milano vai fazer uma melhora ainda maior nessa defesa que nós já estamos elogiando, cara. Eu acredito que ele vai conseguir resolver esse nosso problema aí da corrida, diminuir bastante isso. E,
Cara, eu tô muito ansioso pela volta dele, de verdade. Eu tô mais ansioso do que preocupado. Eu sei que eu deveria talvez ficar um pouco preocupado, principalmente por isso que você falou. O cara tá parado há muito tempo, né? Isso pode fazer aí uma diferença. Mas o Milano, ele sempre tá parado também, basicamente, né? Todas as vezes ele tá lesionado, cara, e sempre quando ele volta bem. Ele volta bem, ele não volta muito por fora. Eu acredito que dessa vez também não vai ser diferente, não. Eu também acho que o Milano, quer dizer, eu não acho que ele vai voltar jogando absurdos, né? Tipo, eu digo em quantidade, né? Ele pode Sim, voltar jogando muito. Eu não acho que ele vai voltar jogando em grande quantidade, porque querendo ou não, ele tá muito tempo parado e são duas lesões diferentes para piorar, né? Então, é, ele deu um azar incrível aí, se recuperar de uma lesão e ter outra bem ruim durante a training camp. Então, pô, uma volta do Milano aqui seria incrível, né? Seria, Milano é um jogador completamente diferenciado, muito acima, né, do que tem aí na NFL. A gente não sabe o nível que ele vai voltar, mas pela idade, pela qualidade dele, eu espero que ele volte num bom nível, velho. Então, é, como diz, talvez ele volte ali contra o, o São Francisco 49ers depois da bye week, que seria a semana 12. Então, ainda tem tempo aí para ele se recuperar. sim. Esperamos que não aconteça nada com ele novamente, porque, pô, já pensou se ele se Não, machuca Deus me de livre. novo? Pelo amor Não, de Deus. não, cara, não. Por favor. É, cara, Não. dá não. Milano seria importantíssimo para essa volta aí dos Bills, né? E os Bills que estão sem os 53 jogadores, eles estão com 52 jogadores no plantel oficialmente. Ou seja, o que mostra que a comissão técnica, né, a direção tem muita confiança que ele vai voltar, né, porque a vaga dele já está ali Já. guardada. Então, Sim. o que isso também indica para quem espera que venha uma contratação, a janela de transferência oficialmente fechou, né? Já teve a trade deadline, já fechou, mas por acaso alguém ainda acredita que vê alguém aí que possa estar disponível, ou sei lá, alguém é dispensado por aí. Então, se você ainda acha que alguém vai chegar aí, pô, já chegou, né? Nossos dois tecos aí já chegaram, a vaga do Milan tá lá. E nessa altura do campeonato não é nem como se tivessem mais jogadores que fossem ajudar realmente muito, né? A não ser que eles sejam dispensados nessa altura do campeonato. Todo mundo já seguiu seu caminho. Sim. Quem pegou, pegou. Quem pegou só na próxima janela aí de transferência aberta, e isso só lá para março, abril. Então, o que temos na mão é o que vamos usar. Com esses reforços da casa. Tão importante quanto, né, ter reforços de fora é ter os nossos reforços da casa, né? Ter Sim. a volta dos nossos jogadores aí. Então, cara, seria fundamental para a gente ter todos esses caras que estão machucados de volta, principalmente para os playoffs, né? Eu sei que pode ser pretencioso falar isso de volta dos playoffs, porque ainda faltam 8 semanas para a temporada terminar, mas é porque a nossa situação já está bem encaminhada, né? Então, Sim. a não ser que ocorra uma tragédia aí no meio do caminho, né? Esperamos que não. A gente espera que não, a gente já está muito bem encaminhado para os playoffs. Né? Então, mas é isso aí. Algum comentário a mais sobre essa situação ou sobre o jogo, meu querido? Não, acredito que não. Celê, acho que a gente já mencionou todos os pontos aí. E vamos só esperar agora os próximos dias, né? Vamos ver aí quem vai estar aí hábil para estar jogando com a gente nesse jogo de domingo. Então é isso aí, velho. Para você que nos ouviu até aqui, o meu muito obrigado. Se você está assistindo no YouTube, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se ainda não for inscrito, compartilhar com os amigos. Se você está nos ouvindo, no caso, no Spotify,
Não esquece de avaliar o programa. Nos siga nas nossas redes sociais, o @blog dos Bills, no Spotify, Bichocast Brasil. E fique sempre ligado aí que a gente toda semana tá aqui trazendo conteúdo sobre o Buffalo Bills. Bruno Miglione, muito obrigado por mais essa parceria e mais esse programa aqui, conversando muito sobre o nosso querido Buffalo Bills. Que isso, é eu que agradeço por estar dando a oportunidade de eu estar falando sobre esse time maravilhoso que nos traz tanta alegria e desespero ao mesmo tempo. Então, muito obrigado a todos que nos ouviram aí, obrigado mais uma vez, Excelente, por estar podendo participar, e que, se Deus quiser, semana que vem estamos aí de novo. É isso. Valeu, Bruno, valeu aos nossos ouvintes, Go Bills, e até a próxima.